Acidente de trajeto. Você sabe que isso? Você sabe quantos acidentes de trajeto tem por ano no Brasil? E quais são os direitos do trabalhador? Pois é. Os acidentes de trajeto, você sabe que são aqueles que ocorrem, né, do trajeto da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Mas eu te faço uma pergunta: e se você dá um desvio isso para deixar o filho na escola, deixar a esposa no trabalho, tomar um cafezinho na padaria, é considerado acidente do trabalho? E se você atrasa, por exemplo, porque choveu ou porque você parou para poder visitar sua mãe no final do trabalho, descaracteriza o acidente de trajeto? Vamos falar sobre isso já já. Mas olha só a estatística: em 2025 foram quase 500 mil de acidentes de trânsito no Brasil, segundo dados do Registro Nacional de Sinistros e Estatísticas de Trânsito, o RENAEST. Quase 8 mil desses foram fatais. O trabalhador, claro, tem uma proteção da CLT e da Lei de Trabalho Previdenciária para colher os direitos decorrentes desses acidentes de trajeto. Então, nesse artigo aqui, nesse vídeo, nós vamos compreender o que é um acidente de trajeto e os direitos que deles decorrem, tanto trabalhistas como previdenciários, e vou estender também, viu, civis e também securitários. Dá para ter várias indenizações decorrentes do mesmo acidente. Você gosta desse tipo de conteúdo? Vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar as notificações do sininho. Se tiver alguma dúvida, também tem nosso WhatsApp aqui, tá? Manda aqui nos comentários e também no nosso WhatsApp alguma sugestão, alguma situação que você queira comentar conosco, tá bom? Bom, vamos lá. O que é considerado um acidente de trajeto? A lei previdenciária é quem define, tá? É o acidente do trajeto como sendo aquele que ocorre no percurso entre a residência do trabalhador e o local de trabalho ou vice-versa, né? Ida ou volta. Quando o acidente ocorre dentro do trajeto residência, trabalho, residência, ele é considerado um acidente do trabalho. E nem sempre é culpa do empregador. Eu falo nem sempre, porque pode ser também, tá? Vou explicar já já para você quando isso acontece. O fato, né, é que qualquer acidente que limita o trabalhador em termos de saúde, ele gera impactos financeiros. Quando o acidente de trajeto causa uma limitação funcional, o trabalhador fica afastado e a empresa é responsável pelo pagamento dos 15 dias nesse amparo econômico, mas ele começa a enfrentar a redução da renda, trazendo impacto na vida financeira, muitas vezes associados a danos físicos e também desgastes psicológicos, às vezes até psiquiátricos, né? Por esse motivo, a concessão de benefícios da Previdência acabam socorrendo o segurado, né? Não totalmente, porque às vezes os benefícios é menor que a renda, mas de uma forma ou de outra acaba socorrendo com aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente, reabilitação profissional, pensão por morte, enfim, todos esses benefícios previstos pela Previdência Social. E para receber o benefício do INSS, é preciso comprovar a qualidade segurada, ou seja, que você esteja pagando a Previdência, e também a carência, que é o número mínimo de contribuições necessários para ter direito à Previdência Social. E além da qualidade segurada e da carência, tem que ter também a incapacidade, né? Mas quando o acidente decorre de trajeto e é considerado acidente de trabalho, não exige carência, viu? Você pode, por exemplo, sofrer um acidente no dia que você está entrando no trabalho, antes de começar a trabalhar. Se você é empregado, então você não tem carência para poder receber esse benefício. Aí vem aquela questão, Hilário, mas espera um pouquinho. A rota, o desvio da rota entre o trabalho e a residência, ou da residência para o trabalho, é um fator determinante para o acidente do trabalho. Agora, gente, essa flexibilização ela é permitida, viu? Vou dar um exemplo para você aqui, por exemplo. Imagina que você sai de casa, está aqui a sua casa, está aqui o seu trabalho. Mas você vem para cá para poder deixar sua esposa, seu marido, sua companheira, seu companheiro no trabalho e vai depois para a empresa que está aqui. Esse desvio, ele é considerado para fins de dizer que você não estava no trajeto? Não. Se você fizer uma prova de que tem esse transporte da sua esposa, seu marido, seu companheiro, seu cônjuge, enfim, não há desvio e você vai considerar um acidente de trajeto, mesmo não estando indo em linha reta do trabalho para casa, né? Ah, mas eu tenho que deixar meu filho na escola quando eu vou para o trabalho. Claro, se você provar que seu filho entra na escola às 7, você entra no trabalho às 7h30 e o tempo é o suficiente para você chegar no seu trabalho, é claro que isso não vai desviar. A mesma coisa acontece com o tempo, né? Às vezes você para ir no supermercado, comprar um pão, comprar um leite, comprar mistura, e aí você vai para casa, mas você atrasou 15 minutos, 20 minutos. Cara, você tem lá a nota fiscal, você tem imagens que estavam no supermercado. Isso tudo não vai caracterizar um acidente de trajeto, pode ficar despreocupado, viu? O INSS pode questionar, mas naturalmente você vai conseguir fazer as provas e caracterizar o seu
direito, tá bom? Já teve até um caso de uma vez que eu tive um processo de um cliente que parou num bar, tomou uma cerveja e foi para casa. Aí ele foi atropelado por um outro carro, por um carro, ele estava de moto. E o INSS não reconheceu o acidente de trabalho, né? É claro que ele não se embriagou, não ficou a madrugada toda lá bebendo, né? E ele tinha prova evidente que foi apenas uma cerveja que era o suficiente para ele continuar dirigindo, abaixo do limite de tolerância, e que não foi culpa dele, ele foi atropelado, ele estava dentro da mão dele em velocidade compatível com o local, isso ficou provado. Mesmo assim, foi considerado acidente do trabalho, viu? Então, fica atento aí, porque algumas situações que são descaracterizadas podem ser revertidas, tá bom? Bom, agora, e a culpa do patrão? Eu falo que essa culpa acontece eventualmente. Por quê? Porque se está longe, fora dos domínios da empresa, longe da supervisão do patrão, do empregador, dificilmente ele terá responsabilidade no evento, você concorda comigo? Agora, todavia, há casos em que o transporte é feito pelo empregador. E se ele não cuida das condições do transporte, colocando em risco o empregado, é acidente do trabalho de trajeto. Teve um caso no norte do país, numa empresa mineradora, que estava levando os funcionários no transporte de ônibus, que a atividade era feita longe do meio urbano. Esse ônibus veio a cair num barranco, e todos foram considerados como acidente do trabalho de trajeto por culpa do empregador, que não forneceu o equipamento, não forneceu o transporte de forma adequada, né? Acontece outra situação. Aliás, antes de contar essa outra situação, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, viu? Dar uma curtidinha nos nossos vídeos e ativar a notificação no sininho. Se você entender, tiver alguma dúvida sobre a situação semelhante a essa, manda para a gente aqui, para a gente poder te ajudar. Beleza? Então, outra situação acontece, e há decisões nesse sentido, quando o empregador fornece o veículo sem condições regulares de transitar, né? Neste caso, o empregador pode ser penalizado. Eu vi, não foi um caso que eu trabalhei, mas eu vi uma decisão da justiça em que ficou provado que o pneu do carro estourou e o pneu estava, que nem eu assim, ó, careca, e com isso o trabalhador teve um acidente. Então, quer dizer, era dever do empregador manter o veículo em condições de trafegabilidade, né? Então, isso aí realmente gerou uma indenização para ele. Bom, e quais são os direitos decorrentes de acidente de trajeto, né? Caso seja comprovado que houve um acidente de trajeto, o trabalhador poderá exercer o direito de ser reparado em vários âmbitos. Olha, pode ter os benefícios previdenciários acidentários do INSS, ele pode ter uma estabilidade após o retorno de trabalho de 1 mês para 12 meses, se for considerado acidente do trabalho. Ele pode ter uma indenização por conta da empresa, se a empresa tiver culpa, e também um seguro privado. Muitos empregados pagam o seguro por incapacidade ou por pensão por morte, e eles têm direito a esse seguro também. Então dá para perceber que são 3 indenizações decorrentes do mesmo ato, né? Então nem sempre todos os direitos são assegurados, necessitando o trabalhador de acionar o judiciário também, porque às vezes não há o reconhecimento do acidente de trajeto, não há a culpa da empresa, aí tem que ir para a justiça obter essas reparações civis, trabalhistas, previdenciárias e também securitárias, né? Então fique atento a esses direitos, porque você pode ajudar alguém a entender quando as pessoas têm. Então, se tiver alguma dúvida sobre essa situação, manda um comentário para a gente aqui, manda um WhatsApp também, está aqui o nosso WhatsApp na sua tela. E, mais uma vez, eu te pedi para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar as notificações no sininho. Como de costume, eu vou deixar para vocês aqui um vídeo aqui, olha, relacionado com o assunto, para você assistir, tá bom? Assim você fica ainda mais ciente dos direitos que você tem. Espero você no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.